já está gravando. Então, uma boa tarde a todos, pessoal. Hoje a gente está no finalzinho do nosso assunto de multiplexadores, né? Na verdade, que basta levar em consideração que é uma continuação dos circuitos combinacionais, como tudo que a gente viu aqui até agora. Mas que, só para relembrar, o que a gente viu na aula passada? Na verdade, a gente encontrou uma forma alternativa de representar funções, né, algébricas booleanas, implementá-las através de árvores multiplexadoras, né? E a gente utilizou a chamada decomposição de Shannon, né, que parte do princípio que se você tem a função que deve ser implementada na saída, você pode decompor variável por variável e obter funções mais simples e repetir esse processo até que você obtenha na entrada dos multiplexadores apenas constantes e as variáveis singulares, né, ou seja, as entradas. Tudo bem? Depois disso, a gente observou que a gente tinha uma outra forma também de implementar funções através dos multiplexadores, que seriam utilizando multiplexadores de maior escala, maiores multiplexadores. E a gente viu uma forma bem simples que trata de onde, caso você tenha um multiplexador que aloque, que seja capaz de comportar nas suas entradas de endereços ou nas suas entradas seletoras, né, que é essa daqui, né, que seleciona os canais, todas as variáveis de uma determinada função, eu poderia simplesmente transcrever a tabela verdade para as entradas do multiplexador, alocando as variáveis na mesma ordem de grandeza nos canais seletores, dessa maneira implementando assim a função desejada. Vimos ontem também, vimos que é muito fácil de implementar funções direto da tabela verdade, não precisa se preocupar com simplificação e tal, mas o preço que se paga a gente tem que ter um multiplexador grande. Tudo bem? Por fim, pessoal, para terminar este assunto, né, essa parte que a gente trata só de multiplexadores, a gente vai aprender a construir multiplexadores maiores a partir de multiplexadores menores, certo? Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu tenha disponível o nosso multiplexador clássico 2:1. Tá certo? Primeiro multiplexador do dia, mais lento, mas vou desenhá-lo aqui e vou guardar. Pronto. Então, esse aqui é o múltiplo 2:1. Isso aqui é a entrada de dados é 0. Aqui a entrada de dados é 1. Aqui o meu canal seletor, o canal de endereços, e aqui a minha saída Z. Perfeito? Esse multiplexador, como ele tem uma entrada só seletora, ele escolhe entre dois canais. Até aí tudo bem. Perfeito? Mas vamos supor, pessoal, que eu quisesse fazer um multiplexador, por exemplo, de 8:1. O multiplexador 8:1 tem quantas entradas seletoras, galera? Ou quantas entradas de endereços? Isso, Gabi, 3, boa. Então, eu faço aqui, ó. Dois. 3. E como o nome já diz, eu tenho 8 entradas de dados. Do E0 até o E7. Óbvio que nós sabemos que através desse multiplexador aqui, ou através de uma sequência desses multiplexadores, a gente pode implementar qualquer função algébrica booleana. A gente viu que a decomposição de Shannon fala isso. Mas vamos supor que a gente chegou numa situação onde eu queria implementar determinado padrão a partir direto da tabela verdade. Não queria fazer contas, não queria fazer mapa K. Para isso, como essa minha função, vamos supor que essa minha função seja de 3 variáveis,
Aqui eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Sejam de 3 variáveis, então x2, x1, x0 são essas variáveis, né? Ou caso você queira A, B, C, né? Eu chamei x2, x1, x0, que aqui já fica designada a ordem de grandeza, né? E eu queria implementar nesse multiplexador aqui, né? Por quê? Porque se eu alocasse aqui x2, x1, x0 na entrada dele, eu sabia que bastava copiar a tabela verdade aqui nas entradas de dados. Correto, pessoal? Tudo bem aí até agora? Pronto, mas infelizmente eu não tinha no laboratório este multiplexador disponível. Mas tinha o multiplexador 2:1. Então, o que é que acontece? Eu quero criar um multiplexador maior a partir de multiplexadores menores. Como eu faço? Então, veja só. O problema que eu tenho já me indica que eu tenho 8 entradas de dados e 3 entradas de endereços, que vão selecionar entre esses dados. O que é que acontece? Para atingir a quantidade de entradas de dados necessários, quantos desses multiplexadores menores iam ser necessários? Hein, pessoal? Não sei se ninguém está digitando ou respondendo ou se a minha câmera travou. Posso repetir sim. Veja só. O multiplexador que eu... Opa, tem mais gente chegando. O multiplexador que eu quero implementar é esse, que tem 8 entradas de dados. Mas eu tinha disponível esse aqui, ó, menorzinho. Tá certo? E aí eu ia dizer, quantos desses aqui eu preciso para suprir as 8 entradas de dados necessárias do meu multiplexador maior? 4, exato, que cada um deles tem 2 entradas de dados. Então, quando a gente vai criar multiplexadores maiores através de menores, normalmente não. O que é que eu faço? Eu vou ter uma primeira camada formada pelos multiplexadores menores que visa atender o número de entradas de dados. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse cara aqui, vou diminuir o tamanho dele, só para ficar compatível, tá, pessoal? E vou colocar os 4 necessários para suprir essa demanda. Então, pronto. Vou botar ele aqui um do lado do outro. Então, o que é que acontece? Esse aqui era o multiplexador original, né? Opa. Esse cara aqui era o multiplexador original. Deixa eu copiar ele aqui. Esse cara aqui era o multiplexador original. Perfeito? Veja. O circuito que eu quero construir, que tem que ser um conjunto de multiplexadores menores, que seja equivalente a esse original, vai dispor essas entradas com as entradas correspondentes do meu multiplexador objetivo. O que é que isso quer dizer? Ó? O meu multiplexador aqui eu tenho é 0. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da fonte. É 0. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui. Deixa eu aumentar agora aqui a fonte para ver se alinha mais ou menos aqui com... Pronto. Tá certo? Então, essas entradas aqui, ó,
vão fazer o papel dessas entradas. Como assim? O meu multiplexador 1, vai assumir as entradas E0, E1, né? Aqui coincidiu, o E0 desse multiplexador vai ser o E0 do multiplexador maior e o E1 vai ser o E1 do multiplexador maior. Beleza? Mas o meu multiplexador seguinte, ele vai ser responsável por as outras duas entradas. Então, o E0 do meu multiplexador 2 vai ser o E2 do meu multiplexador maior. E o E1 do meu multiplexador 2 vai ser o E3 do multiplexador maior. E assim eu vou continuando, ó, dividindo esses caras aqui, de maneira a atender todas as entradas que eu tenho no meu multiplexador que eu quero implementar, né, no meu multiplexador objetivo. Tudo bem até agora, pessoal? Pronto. Só que o que é que acontece? Essas entradas seletoras não podem simplesmente ser essas entradas seletoras. Até porque eu tenho 3 entradas seletoras no meu multiplexador de 8:1 e aqui eu vou ter 4 entradas seletoras. O que é que vocês acham que acontece com elas? Não faço ideia, não sabemos. Pode chutar, tá, galera? Não tem problema não. Liga ao GND. Não. Por quê? Por que isso que o Jadson falou não é possível? Uma vez que você liga qualquer uma dessas entradas ao GND, você está condenando esse multiplexador a ficar numa posição só. Então, você já iria matar uma das possíveis entradas. Vocês entenderam? Então, nem é o GND, nem o VCC. Opa, a Nicole deu uma ideia. Eu preciso de uma outra camada de multiplexadores para ajudar a tomar a decisão de que canal escolher. Como assim? Os multiplexadores aqui, ó, dessa mesma camada, eles vão fazer uma decisão simultânea que vai ser aprimorada na camada seguinte. Como? Prestem atenção. Esse desenho aqui estava melhor, né? Mas seria o exemplo seguinte. Então, não vou colocar aqui agora. Preste atenção. Olha o que acontece. Se todos esses multiplexadores tivessem entrada seletora conectados, ou seja, fossem o mesmo. E você vai ver isso. Os que estão na mesma camada compartilham as entradas seletoras. Tá certo? E eu vou dizer que esse aqui, ó, vai ser o meu X2. Vai ser o meu mais significativo. Tudo bem? Vai ser o meu mais significativo. Perfeito? Ó. Não, perdão, pessoal. Errei aqui. Seu X0. Pronto. Veja só. Escolha um canal aqui desse multiplexador maior. Escolha um canal deles. E1. Para acessar E1, o que é que eu tenho que fazer com a entrada de endereço do multiplexador maior? Para que aqui, no multiplexador maior, eu selecione esse, o que é que tem que acontecer com isso aqui? O que é que tem que acontecer com isso aqui? Com as entradas seletoras, com as variáveis das entradas seletoras. Pronto, a Gabi colocou. Aqui tem que ter, ó, 0, 0, 1. Não é verdade? Veja só. Esse cara aqui, ó, é o X0, não é isso? Esse 1 aqui do X0, como todo mundo é compartilhado por essa primeira camada, quando ele for igual a 1,
qual vai ser o comportamento de todos esses multiplexadores? É compartilhado. Quando esse x0 é igual a 1, ele vai mandar o sinal 1 para todas essas entradas seletoras. E o que é que vai acontecer com todos esses 4 multiplexadores de forma simultânea? Hein, pessoal? Pessoal, multiplexador de 2 para 1. Pronto. Todos eles vão apontar para o seu canal 1. É óbvio que, como eu dividi os outros canais, né, o canal 1 do multiplexador superior, né, do multiplexador 1 é esse, o canal 1 do multiplexador 2 é o E3, o canal 1 do multiplexador 3 é o E5 e o canal 1 do multiplexador 4 é o E7. Todos eles vão apontar para cá, né? Perfeito? Então, ele vai passar aqui para a minha saída, esse aqui vai passar E1, esse aqui vai passar E3, esse aqui vai passar E3, esse aqui vai passar E5, e esse aqui vai passar E7. Certo? Beleza? Mas eu sei que esse meu multiplexador grande aqui tem uma única saída, não é verdade? Perfeito? E aqui, nessa situação atual, eu atendi as entradas, mas eu tenho 4 saídas distintas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer outra camada de multiplexadores, na qual eu vou tomar uma decisão sobre quais dessas entradas aqui está correto eu levar para saída. E essa outra etapa de multiplexadores vai depender do número de saída da minha etapa anterior. Quantas saídas a minha etapa anterior tem? A minha camada anterior tem, pessoal? 4, beleza. Então, quantos multiplexadores dos disponíveis que eu tenho, eu vou precisar aqui para atender a demanda dessa etapa anterior? Exatamente, 2. Com 2 multiplexadores, eu consigo receber todas as demandas da etapa anterior. Vou mudar aqui a cor. De forma que eu vou conectar a saída da camada anterior com a entrada da segunda camada, da camada posterior. E essa camada aqui, de novo, como ambos esses multiplexadores estão na mesma camada, isso é um efeito escada, Vasco. E a gente vai ver depois, eu não devia nem interromper agora, eu devia falar só no final. Mas esse princípio aqui é o mesmo para escalonar memórias, para fazer bancos de memórias maiores com memórias menores. Depois a gente vai ver isso aí, na verdade, lá para o final do curso, mas eu vou dar uma pincelada nisso. E esse cara aqui, como eles estão na mesma camada, vão compartilhar suas entradas seletoras. E essa entrada seletora vai crescer na significância. Então, aqui vai ser x1. Perfeito? Então, veja só. x1 aqui é igual a 0. O que é que vai acontecer com esses multiplexadores da segunda camada, pessoal? Nesse exemplo, x1 é igual a 0. O que é que vai acontecer com o multiplexador da segunda camada? Isso, todos eles vão apontar para... Cada multiplexador individual vai apontar para a sua entrada 0, o que implica que esse cara aqui, ó, vai continuar transmitindo E1, e esse cara aqui agora vai transmitir E5. Eu não tenho ainda uma única saída. Eu tenho 2 saídas concorrentes. Não é isso? A gente viu que para esse caso específico a saída é E1. Não é isso? Então, eu vou ter que criar uma outra camada para tomar a última decisão. Essa última camada, quantos multiplexadores vão ser necessários? Um único multiplexador, perfeito. Um único multiplexador, 2 para 1.
mudar a cor, que vai receber no canal E0 a primeira saída da camada anterior e no canal E1 a segunda saída da etapa anterior. E óbvio, aqui ele só tem um, né? Então não precisa interligar. Esse cara aqui vai ser o meu elemento mais significativo de decisão. Dessa forma, quando ele for igual a zero, o que é que vai acontecer aqui com esse meu multiplexador da última camada, pessoal? Vai conectar o canal E0 e ele vai transmitir o E1 para cá, funcionando da mesma forma, então, que o multiplexador original. Vocês compreenderam como é que a gente faz? Esse arranjo de camadas permite, através de multiplexadores menores, formarmos multiplexadores maiores, atendendo pelo número de camadas as entradas, né? E com as camadas participando das entradas seletoras para tomar a decisão de que entrada vai ser alocado para saída. É simples, né, pessoal? Como o Vasco falou, é um efeito de escadinha, mas que você vai ter que visualizar, dependendo do tamanho do multiplexador, como é que ele se encaixa. Quer ver? Eu quero que vocês implementem de novo o mesmo multiplexador, o mesmo problema, tá certo? Mas agora, o multiplexador disponível que você vai ter não é o 2 para 1, é o 4 para 1. Então, o multiplexador que você vai ter disponível vai ser esse. Então, eu quero que você implemente o multiplexador 8 para 1, utilizando quanto você achar necessário do 4 para 1. Então, aqui é 0, é 1, é 2, que não era para ficar tão grande, nem verde. É 3. E aqui você vai ter seletores com múltiplos graus de significância, né? Então, se aqui você tinha, antes só tinha o S, agora você vai ter o S1 e o S0. Beleza? A entrada de dado no multiplexador é essa que está ficando aqui à esquerda. A gente está colocando com os S. Tranquilo? Façam aí, eu acho que 5 minutos é o suficiente. Se necessário, a gente estende um pouco. Vou colocar aqui para a gente marcar. Arrochem aí. Pessoal, vou interromper aqui, tá certo? Gabi, esse caso aqui não é um multiplexador que só sai E1, não. O código que você vai colocar aqui ele tem que funcionar igual. Isso aqui foi um exemplo. Eu pedi para vocês escolherem qualquer das entradas, vocês escolheram a E1, e a gente colocou o código aqui da E1. E mostrou aqui, passo a passo, que ele iria também sair o E1. Você entendeu? O que é que eu quero que você faça? Qualquer código que você colocar nesse que você vai construir, ele tem que funcionar igual ao multiplexador grande. Perfeito? Tem que funcionar igual. Se funcionar diferente, tá errado. Se servir só com um código, também não serve. O mágico de um truque só aí não vai funcionar, não. Tá certo? Perfeito? Vou resetar aqui o tempo, então, pessoal. Nossos 5 minutos. Vamos lá.
Pessoal, tem alguém ainda tentando? Terminaram? Pois vamos aqui, me ajudem. De novo, o objetivo que eu tenho é o multiplexador 8:1. Então, na primeira camada, eu só tenho disponível, né, se perguntaram no chat, multiplexadores 4:1. Não tem outro. Tá certo? Na primeira camada, quantos multiplexadores dos disponíveis que eu tenho é necessário para atender a todas as entradas de dados? Pronto, como a Fiamma colocou aí, 2 multiplexadores. Então, deixa eu tomar um pouquinho. Então, tem esses 2 multiplexadores da primeira camada. Tudo bem? Perfeito? Com esses multiplexadores, eu consigo atender todos eles, né? Do E0 ao E3 vai ficar com o multiplexador aqui superior. E do E4 ao E7 com o multiplexador inferior. Veja só, assim como a gente viu, como eles estão na mesma camada, eles vão compartilhar as minhas entradas de endereço, né? Então, o S0 desse vai estar conectado com o S0 desse. E o S1 desse vai estar conectado com o S1 desse. Perfeito? Beleza? Jóia. Olha o que é que isso vai resultar. Vai resultar numa camada seguinte com 2 saídas, né? E eu não tenho 2 saídas no multiplexador, só tenho uma. Então, veja só, do multiplexador que eu tenho disponível, quantos são necessários para atender a demanda da camada anterior? Um multiplexador. Um único multiplexador. Mas note, pessoal. Deixa eu aumentar aqui esse. Esse multiplexador aqui que eu tenho disponível, ele tem, na verdade, entradas a mais do que são necessárias, porque eu só precisaria de 2 entradas. Mas como eu só tenho disponível, se aqui eu tivesse disponível um multiplexador 2:1, era sucesso, não era isso? Se eu tivesse aqui um multiplexador 2:1, dava certinho, né? Perfeito? Atendia um de cada. Mas eu só tenho multiplexadores 4:1. Perfeito? Ah, pessoal, desculpa. Esqueci aqui, ó. Essa primeira camada vai acolher as variáveis menos significativas, né? No caso, x0, x1. Perfeito? Mas voltando aqui, na minha segunda camada, eu tenho mais entradas de dados do que o necessário. Então, eu posso fazer uma opção. Como é que eu faço essa opção? Eu vou eliminar algumas dessas entradas. Como é que eu faço isso? Pego uma faca e corto lá no circuito integrado. Como é que eu elimino algumas dessas entradas, pessoal? Como é que eu impossibilito dele acessar algumas dessas entradas? Isso, como o Jadson falou, eu vou associar uma constante nas suas entradas de endereço. Por exemplo, se eu pegar essa daqui, que é a mais significativa, e aterrar, o que é que acontece com esse meu multiplexador? Hein, galera? Esse meu multiplexador só vai poder acessar endereços da forma 0, alguma coisa. Ou seja, só vai acessar o 00, que seria esse, ou então o 01, que seria este. Desta maneira, eu transformei ele de forma útil em um multiplexador com 2 entradas para apenas, com 2:1. Por quê? Porque eu tenho apenas 2 endereços que podem ser selecionados,
através de um único canal seletor disponível, que é esse, porque esse aqui tem uma constante. Perfeito? Desta forma, eu vou colocar nesses endereços disponíveis, perdão, nos dados disponíveis, as entradas do multiplexador que eu quero que ele faça a seleção. E, com isso, eu finalizo que aqui vai ser o meu mais significativo. Então, o que é que acontece? Escolha um canal do multiplexador maior. Escolha um canal qualquer do multiplexador maior aí. E3. O E3, ele tem que ser, ó, 0, 1 e 1 aqui, né? Então, eu venho aqui e coloco a mesma coisa nesse multiplexador, ó. X0, 1, X1, 1 e X2, 0. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Quando esse multiplexador aqui tiver 1 e 1, para quem que ele aponta? Essa primeira camada, os multiplexadores dessa primeira camada. Aponta para quem? Hein, galera? Ele aponta para o E3 de cada um deles, né? Que nesse caso aqui é o próprio E3, mas nesse caso aqui é o E7. Então, vamos concorrer na próxima camada. E3 e E7. E aí, o que acontece nessa próxima camada? Nesta próxima camada, o meu X2 é igual a 0. Ou seja, ele aponta para este canal aqui, que vai me jogar E3 na saída, né? Na mesma forma que o meu multiplexador original funcionou. Viram como dá certo? Respondo já essa pergunta, Vasco. Vocês entenderam este conceito aqui? Como é que ficou? O Vasco fez uma pergunta muito interessante, que seria o seguinte: se eu fizesse isso aqui, ligasse as duas e colocasse em X2, o que é que tinha que acontecer? Como é que eu tinha que ligar essa camada aqui? Isso. Se eu fizesse isso, os únicos endereços disponíveis seriam o 00 e o 1 e 1. Então, eu iria disponibilizar a ligação neles. Aqui e aqui. Perfeito, galera? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, dependendo da conexão que você fizer aqui, vai influir na conexão que você vai fazer aqui. Tá certo? Dependendo da conexão que você fizer nas entradas de endereço ou seletoras, vai influenciar em onde você vai ligar na segunda camada, como você vai ligar as entradas de dados. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Pois vamos fazer outro exercício. Eu quero um MUX 16:1, usando o MUX 4:1. Façam aí. Quanto tempo vocês querem? Beleza. 10 minutos. Vai lá.
E aí, galera, vamos lá? Me ajudem aí. Qual foi a pergunta mesmo, hein? Cadê aqui? Acho que coloquei foi no chat, não foi? Era um 16, era? Era um 16 para 1 utilizando 4 para 1, não é isso? Então vamos nessa. Vou empatar isso aqui. Tem um espacinho aqui para a gente brincar. Então vamos lá. As 4 para 1 já estão desenhadas aqui, né? Bagunçado. Vai servir. Limpar aqui. Pronto. Então, na primeira camada, quantos eu preciso para atender a demanda da entrada de dados do multiplexador maior, pessoal? Vamos lá. 2. Se eu tenho 4 para 1. Ah, agora sim, 4. Beleza. Para formar o 16, né? Perfeito? Óbvio, nessa primeira camada, eu vou ter os seguintes, né? Então, é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, opa, 12, 13, é 15. Dividido aqui de 4 em 4, com o multiplexador disponível é o 4 para 1. Beleza. O que é que acontece com os canais seletores aqui dessa camada, pessoal? O que é que eu tenho que fazer com eles? Isso, são todos interconectados. Não é isso? E eles vão assumir as variáveis menos significativas do meu multiplexador original. Perfeito? Então, eles serão aqui, ó, x1, x0. A gente sabe que o multiplexador original, 16 para 1, ele tem x0, x1, x2, x3, né? 4 variáveis seletoras, né? Perfeito? Beleza? Dessa maneira, ele vai me deixar para a próxima camada com 4 saídas. Perfeito? Quantos multiplexadores vai ser necessário para que eu possa atender essa demanda da camada anterior? Só um. Exato, porque agora, fortuitamente, o fato de eu trabalhar com o multiplexador 4 para 1 me ajudou. Um único multiplexador que vai atender a demanda desta camada, mantendo a ordem de significância dos canais para cada um delas. E, como consequência, eu vou ter que isso aqui vai assumir os dois seletores, quase, seletores mais significativos. Não, Luiz, eu vou ligar ainda, se acalma. Os dois seletores mais significativos, que seriam x3, x2. Implementando aqui a minha saída Z, não é isso? O Luiz chamou a atenção aqui, né? Para não esquecer de ligar esses.
eu vou fazer e tá certíssimo. Não falou? Para não ser Wi-Fi. Beleza, pessoal? Nesse ponto aqui, o multiplexador 4:1 jogou a meu favor. Perfeito? Se eu tivesse multiplexadores 2:1, eu ia precisar de mais camadas. Não é isso? E aí, pessoal? É difícil esse trololó aí? Temos alguma dúvida, pessoal? A Fiamma travou? Não, só o que eu falei, a gente refez essa ligação aqui, Fiamma. Tá certo? Alocamos, óbvio, as duas variáveis seletoras mais significativas no multiplexador da última camada, e nesse caso o multiplexador me ajudou. Tá certo? E o que eu estou perguntando é o seguinte: é difícil isso, pessoal? Temos alguma dúvida no momento que a gente já sana a dúvida agora? Vou colocar aqui para aparecer os menos significativos. Pronto. A dúvida só aparece na hora da prova se você não encontrá-la antes. Então, o que é que eu digo de novo? Exercício. Já faça esse aí utilizando multiplexadores 2:1, 8:1. Meta um 64:1 e veja com vários multiplexadores, utilizando cada camada um tipo. Olha aí que legal. Implemente o multiplexador 64:1, questão boa de prova. Implemente o multiplexador 64:1, onde em cada camada só consta com um tipo de multiplexador e as camadas não podem repetir multiplexadores anteriormente usados. Então, se você usou o multiplexador 2:1 na primeira camada, as outras camadas não podem utilizar multiplexador 2:1. Ou se você utilizou um 32:1 na primeira camada, as outras camadas não podem utilizar de novo o 32:1, teriam que usar outros. Então, é uma ótima questão de prova. Beleza? Exclusivo por camada, como o Jadson falou. Então, cabe a vocês praticar, pessoal. Tá certo? Gente, se não há mais nenhuma dúvida, Padawans, eu não tenho mais nada para ensinar para vocês aqui da matéria dessa primeira AP. E chegou o nosso momento de marcar a nossa AP, tá certo? Uma vez que a gente já encerrou a parte de dúvidas, não temos dúvidas, eu vou pedir licença para interromper a gravação, para não ficar bagunçado, a gente definir o formato e a data da AP, para não confundir com a questão da matéria que o pessoal está acessando depois de forma assíncrona no YouTube. Tá certo? Então, se a gente não for tratar mais de dúvidas, eu vou parar aqui a gravação e a gente vai definir agora como é que a gente vai avaliar, pessoal.